Olá, gente. Eu vou iniciar a gravação aqui do primeiro vídeo que corresponde à primeira aula da última unidade. A unidade 3 do curso, ela vai discutir o conceito de esfera pública considerando dinâmicas políticas, culturais, históricas que precisam ser levadas em consideração tendo em vista a necessidade de, em diferentes pesquisas, modos adequados, diferentes, né, modos, porém adequados de utilização e aplicação do conceito de esfera pública. Nesta terceira unidade, a minha ideia foi não simplesmente tematizar a questão da esfera pública no contexto brasileiro, mas também pensar como utilizar o conceito de esfera pública de tal maneira que ele seja frutífero para pesquisas diferentes, com processos diferentes, amplos, alguns mais históricos, outros mais sociológicos, outros políticos, inclusive outros com mais uma abordagem mais cultural, né? O conceito de esfera pública, desde o início do curso, eu tenho dito para vocês que ele é um conceito normativo e ele também é um conceito empírico, né? Eu tenho defendido essa ideia da esfera pública não como um conceito que tem uma definição normativa de antemão, né? A esfera pública é liberal, a esfera pública é republicana, a esfera pública é democrática, ela é conservadora, mas um conceito aberto que permita ver que essas definições e essas determinações normativas, elas são disputadas na esfera pública. E a esfera pública é um espaço de confrontação de interpretações, visões de mundo, interesses, necessidades, aspirações, né? Onde circula o poder no sentido do texto que a gente viu do Habermas, mas para a gente poder compreender isso do ponto de vista da pesquisa, é preciso considerar concretamente casos, né, e dinâmicas específicas. Os textos que eu separei para a terceira unidade, eles são textos diferentes, né? Claro que tanto o primeiro como o segundo texto, como a gente vai ver, são textos que procuram fazer uma reconstrução de uma recepção da teoria crítica em relação ao conceito de esfera pública e estão pensando grandes processos de modernização política no contexto brasileiro, né? A terceira aula, que vai ser a última aula do curso, já é algo um pouco mais específico. Mas em cada um desses casos, essas três aulas elas vão juntar 4 diferentes textos. Em todos os casos, se trata, sim, de utilizar da maneira mais frutífera o conceito de esfera pública, sem que essa aplicação mate o contexto que precisa ser compreendido. Muito pelo contrário, é preciso compreender o contexto e organizar o sentido imanente dessa dinâmica própria desses contextos com a ajuda de outros conceitos. Estes conceitos, sim, são conceitos herdados das pesquisas em geral feitas fora do Brasil, né? Pesquisas feitas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente poder reutilizar e reelaborar novos sentidos, tendo em vista a conjunção de conceitos que já foram desenvolvidos por outros autores e autoras e a realidade a ser pesquisada. Tá? Então, esse o intuito, é uma espécie de tentativa de mostrar que o conceito de esfera pública ele é frutífero, ele pode ter, existem diferentes ferramentas de pesquisa para utilizá-lo, do ponto de vista mais empírico, do ponto de vista mais teórico, né? Eu fiz uma divisão, no caso das 3 aulas, para a unidade 3, considerando que seriam 3 exposições, portanto, do que eu estou, de maneira muito generalizada, chamando de esfera pública no Brasil. Tá? Então, esse primeiro vídeo vai ser o primeiro vídeo de esfera pública no Brasil, depois a gente vai ter um segundo, e o terceiro vai ser o último, que, como vocês sabem, será a nossa aula, será mais uma outra aula online, né? No caso dos vídeos, este daqui, Esfera Pública no Brasil 1, eu vou ter, conforme o cronograma e conforme o programa do curso, né, a base desse vídeo
é o texto do Leonardo Avritzer e do Sérgio Costa sobre esfera pública. E no próximo vídeo, que vai ser publicado daqui, se eu não me engano, 2 semanas, o próximo vídeo, que é Esfera Pública no Brasil, a parte 2, a gente vai ter como base o texto do Fernando Perlato. Tá? Então, são 2 diferentes textos, são textos que dialogam entre si, isso foi importante, eu fiz questão de pensar abordagens diferentes sobre isso. A pesquisa da esfera pública no Brasil ela é bastante desenvolvida, então não foi muito simples selecionar tão somente 3 ou 4 textos para poder abarcar toda a pluralidade daquilo que já foi feito no Brasil sobre a recepção do conceito da esfera pública, né, e também sobre as pesquisas, digamos, pesquisas mais empíricas, que são excelentes aqui. Conforme eu tenho feito com os outros vídeos, insisto, né? O importante é a leitura que vocês farão do texto, que é o Teoria Crítica, Democracia e Esfera Pública, Concepções e Usos na América Latina. O importante é vocês lerem o texto e usar o vídeo como referência para orientação geral dessa interpretação e para a gente poder, na verdade, pontuar alguns temas que eu gostaria de destacar para que vocês possam depois problematizar, né? O texto é composto por 2 autores muito importantes no que diz respeito à recepção do conceito de esfera pública. Cada um deles tem pesquisas próprias sobre isso, né? O Leonardo Avritzer na área da ciência política, o Sérgio Costa na área da sociologia. Todos têm livros sobre esfera pública e um fator, eu acho que importante, muito importante, decisivo neste caso aqui, sobretudo para mim, tem a ver com o fato de que ambos são estudiosos dessa tradição de pensamento que é a teoria crítica. Então, a relação deles com a teoria da democracia sempre se deu pela recepção que eles fizeram da teoria crítica. E o conceito de esfera pública, como vocês devem ter visto no texto, ele é elaborado e reelaborado, por sua vez, no caso da América Latina, especificamente no caso do Brasil, reelaborado a partir de uma interpretação que eles vão fazer do conceito de esfera pública no Habermas e de outros autores e autoras que vão poder repensar o conceito. Então, qual que é a estrutura do texto, na verdade? É pensar, sobretudo, o conceito de esfera pública do Habermas, mostrar como ele foi relido a partir de alguns limites e algumas dificuldades, algumas delas já tratadas aqui no curso, neste semestre, né? Algumas dificuldades. Esses conceitos aparecem de maneira resumida num artigo, é um artigo simples, né? Um artigo relativamente curto, e a maneira como eles entendem que essa releitura, quer dizer, tanto o conceito complexo, né? Baseado na leitura, na interpretação habermasiana, e as reações e reinterpretações feitas nesse movimento pós-habermasiano do conceito de esfera pública, segundo eles, alguns desses elementos, trabalhados em conjunto, nos ajudariam a compreender melhor processos de democratização na América Latina e, claro, em especial no Brasil, né? O sentido fundamental do texto tem a ver com a ideia desses autores de que a passagem da ditadura das ditaduras para as democracias, e no caso do Brasil isso é muito importante, né, da ditadura, a passagem para a democracia, tem a ver com a ideia, segundo eles, de que não bastou assegurar a força da institucionalização formal da democracia no núcleo do Estado e do sistema político. O artigo deles parte da seguinte intuição geral, né? Existe um sentido de democratização que precisa ser reforçado. Para que a gente possa reforçar esse sentido, é importante recuperar o ponto de vista da esfera pública. Por quê? Porque para eles a democratização e a qualidade da democracia ela não vai ficar restrita aos desenhos institucionais da esfera pública, muito menos aos grupos de elite que acabaram dominando o centro do sistema político, né? Segundo eles, a essência fundamental desse processo de democratização tem a ver com a necessidade de fazer vínculos entre
o processo de institucionalização e as práticas associativas na esfera pública, na sociedade civil. A visão deles, junto com a visão do Habermas, e eles explicitamente dizem isso no artigo, a visão deles é a seguinte, né? A formas de vida e a pluralidade dessas formas de vida, o aumento e a diversidade no âmbito da sociedade civil, ele tem uma função política fundamental, uma vez canalizada a relação entre sociedade civil e Estado. E o conceito de esfera pública é aquele que permite entender a mediação entre sociedade civil e Estado. O nosso desafio, o desafio da democratização, o desafio mais fundamental é entender de que maneira essas expectativas, essas demandas, essa tematização, essa pluralização produzida na sociedade civil, de que modo ela pode fluir em direção ao sistema político, qualificando do ponto de vista democrático as decisões desse núcleo político do centro, né, do sistema. Isso é o mais fundamental, né? Criar espaços e conexões em que a sociedade civil tenha mais margem de ação, ela possa de fato participar da arena de maneira ativa, né? Da arena na construção do jogo político e democrático. E para eles, então, por isso que é decisivo recuperar o conceito de esfera pública para a nossa própria tentativa de radicalização dos processos de democratização. Para ilustrar esse movimento geral do texto, eu acho que, vejam, uma vez, existem uma série de argumentos, eu não vou replicar todos os argumentos do texto, mas eu quero que vocês entendam um movimento do texto, para que depois eu possa falar um pouco sobre a ideia dos modelos, tá? Que estão por trás dessas diferentes perspectivas sobre esfera pública e Brasil. Eu vou citar, na página 704 aqui do artigo, vou citar a seguinte passagem, né, dos autores. O que se procura mostrar no artigo, né, é que, ao lado da construção de instituições democráticas, eleições livres, parlamento ativo, liberdade de imprensa, etc., a vigência da democracia implica a incorporação de valores democráticos nas práticas cotidianas. Nesse caso, a análise dos processos sociais de transformação verificados no bojo da democratização não poderia permanecer confinada na esfera institucional. Deveria, ao contrário, penetrar o tecido das relações sociais e da cultura política gestadas nesse nível, revelando as modificações aí observadas. Aí eles ressaltam o seguinte, a necessidade de estudar de forma reconstrutiva o modelo concreto de relacionamento entre o Estado, as instituições políticas e a sociedade, mostrando que nessas interseções habita, precisamente, o movimento de construção da democracia. Então, é exatamente isso que está em jogo aqui, né? A noção deles de democratização se deve muito a toda a discussão que a gente fez na primeira unidade sobre a relação entre democracia, soberania popular, sistema político, né, participação da sociedade civil. Eles pensam aqui, a maneira como eles estão articulando o modelo geral da esfera pública é muito semelhante àquela ideia que eu discuti com vocês a respeito do capítulo 8 de Faxicidade e Validade, do Habermas, a ideia de que a esfera pública ela pode ser compreendida quando ela consegue efetivar instâncias que permitem uma maior institucionalização da participação da sociedade civil. O sentido da democratização, como a gente discutiu antes, estava muito vinculado ao sentido da possibilidade de influência desse processo de institucionalização. Então, uma sociedade, né, que tem uma formação da opinião e da vontade porosa, diversificada, e que vai criar possibilidades, né, ao longo da composição da própria esfera pública
passando por diferentes arenas associativas, passando por esferas da vida social, cultural e política que são, do ponto de vista organizacional, elas são mais densas, elas são mais fortes, no sentido da Fraser, que o próprio Habermas também utiliza, né? E quanto mais densas e mais fortes, elas se aproximam mais da possibilidade de tornar a opinião e a vontade dos seus cidadãos, né? Transformar isso em decisão do sistema político. Esse jogo entre sociedade civil e Estado, na visão dos autores, é o mais fundamental para compreender, então, de maneira decisiva, a passagem, né, para a não democracia rumo à democracia. Democratização sem soberania popular, é isso que eles estão negando. Essa é a visão que eles têm a respeito de uma teoria crítica da democracia, né? É fundamental criar possibilidades para uma maior presença do momento da autonomia política dos cidadãos na relação com a configuração e a consolidação das instituições democráticas. E aqui é muito interessante porque essa medida que eles estão usando, que essa é uma medida que a própria esfera pública permite dar, ela vai alterar toda a relação entre a teoria democrática, na recepção do Brasil e da América Latina, e as teorias da modernidade ou da modernização social. Tanto esse texto, mas sobretudo o outro texto que a gente vai discutir, do Fernando Perlato, ele vai muito insistir na ideia de pensar a nossa democratização junto com essa noção de modernização. Mas, afinal, o que seria exatamente isso? Existe um modelo de modernização ideal a partir do qual eu posso qualificar e compreender onde se encontra a nossa democracia? Ambos os autores, quer dizer, ambos os textos, né, os três autores, na verdade, eles negam a ideia de que nós possamos explicar a democratização brasileira e a modernização brasileira em geral pela sua falta, né? Encontrar um modelo ideal de modernização que, digamos, possa ter completado, tanto do ponto de vista sistêmico, né, quanto do ponto de vista cultural, possa ter completado integralmente as suas possibilidades modernizadoras. E o Brasil, como nunca completou, o Brasil nunca teve nada que seria, assim, digamos, plenamente desenvolvido, a única maneira de explicar o que acontece no Brasil seria pela falta. E aí, no caso, por exemplo, a ideia de que no Brasil não teríamos esfera pública. Para citar um caso, eu vou desenvolver muito melhor esse tema com vocês no vídeo do Perlato, tá? No outro vídeo. Mas aqui o interessante é que os três autores se negam a entrar nessa discussão a respeito de critérios objetivos em que eu possa dizer que a modernização ela aconteceu ou não aconteceu e, por conseguinte, uma vez sendo modernos, finalmente poderíamos nos tornar democráticos, né? Não, né? Inclusive eles mostram a ideia, eles discutem e eles se opõem à ideia de que não é possível esperar processos de modernização, por exemplo, uma economia plenamente desenvolvida ou um Estado burocrático plenamente desenvolvido do ponto de vista da sua capacidade administrativa, para apenas então começar a discutir a nossa cultura política e discutir, digamos, os potenciais democráticos efetivos no Brasil, né? Não, nós temos esfera pública, né? Existe um processo que está posto de disputa em prol da abertura participativa e da negociação mais reflexiva no processo de institucionalização. Nós temos uma sociedade civil robusta já o suficiente para que a gente possa entender que ela tem interesse em influenciar, do ponto de vista reflexivo e democrático, esse processo institucional. Então, não existem instituições lá em cima que primeiro vão se desenvolver e depois vão criar efeitos democratizantes em termos societários, né? Do ponto de vista social. Não, essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, existe um processo social que produz uma expectativa de democratização, e isso pode, segundo os autores, ter um efeito nessa configuração institucional que também é parte central, parte fundamental também
do nosso processo de democratização. Então, essas duas coisas acontecem simultaneamente. Então, eu tenho que olhar ao mesmo tempo para a sociedade civil e para o Estado, e entender que a relação entre os dois vai ocorrer numa esfera muito importante que não pode ser negligenciada pela ciência política, que é a esfera pública, né? É nela que essas coisas vão acontecer simultaneamente, e é a partir dela que eu posso medir e qualificar as disputas e os nossos processos democráticos próprios. E o último ponto que eu quero reforçar, para que vocês possam dar atenção a isso na leitura de vocês, do texto, tem a ver com aqueles 4 itens que, segundo eles, são importantes no debate internacional a respeito da esfera pública, que foram 4 itens levantados pela literatura em razão da teoria discursiva da esfera pública formulada pelo Habermas, e eles chamam atenção para 4 pontos que vocês devem ver no texto. São pontos que, inclusive, para a gente são fundamentais, porque a gente também pode discutir em outros contextos algum desses pontos. Mas eu quero chamar a atenção para esses 4 pontos que, segundo os autores, a gente precisa olhar com mais atenção, porque talvez a esfera pública que nós estamos criando, a esfera pública que nós temos, ela possa ter elementos que dizem respeito a esses modelos alternativos e pós-habermasianos de esfera pública. O primeiro deles, eles ressaltam, tem a ver com a ideia do New Publics, né, que eles tiram do debate da Jean Coe e do Andrew Arato a respeito da sociedade civil, um dos livros mais importantes já escritos sobre o tema da sociedade civil. Eles são devedores, em grande medida, da teoria habermasiana, mas, por outro lado, o próprio Habermas também é devedor do livro deles, da pesquisa deles sobre sociedade civil, que foi um livro extremamente influente em diversos países, e aqui no Brasil também foi muito influente. A ideia de que a sociedade civil ela é diversificada, né? Os New Publics, eles têm a ver com essa gramática diversificada dos novos movimentos sociais. Então, a primeira coisa a ser considerada é pensar a esfera pública a partir da sua diversidade, da sua diversificação representativa, e mostrar que a diversidade dos públicos ela é muito importante para a qualidade da democracia, para a ideia de que, se eu estou avaliando o grau de democratização no Brasil, eu preciso entender que esse grau de democratização ele precisa estar aberto para essa pluralidade de públicos. Então, a diversidade de públicos ela vai produzir na esfera pública, por sua vez, uma diversidade e uma pluralização de temáticas, né? E uma pluralização de necessidades e interesses, e isso, por sua vez, vai produzir também uma aspiração por uma porosidade, por uma abertura maior a esses interesses e a essas tematizações por parte do Estado. Então, você qualifica a institucionalização democrática em razão dessa diversidade dos new publics, né, dos novos públicos. O segundo conceito fundamental para eles, para repensar esse conceito discursivo de esfera pública habermasiano, é o do contrapúblicos subalternos, da Nancy Fraser. Bom, os contrapúblicos subalternos a gente já discutiu, né? São aqueles contrapúblicos que se encontram em posição, digamos, desfavorável numa estrutura de dominação social. São aqueles públicos que, no contexto hegemônico de uma esfera pública oficial, eles vão buscar espaços alternativos para produzir a sua própria esfera pública alternativa, para produzir as suas condições de formação da opinião e da vontade, para que eles possam se autotematizar e, ao mesmo tempo, criar vínculos, do ponto de vista do todo social, criar vínculos com uma democratização mais ampla da esfera pública como um todo. Então, os contrapúblicos subalternos são fundamentais, eles vão produzir, a partir da ideia de que eles estão sendo excluídos e eles se submetem a uma estrutura hierárquica de poder, né? A nossa noção de esfera pública, do ponto de vista da teoria crítica, segundo os autores, é aquela que precisa atentar para a voz desses que são os subalternos, né? E entender que as disputas na esfera pública passam a ser as disputas produzidas pelas
pelos contrapúblicos subalternos, e que elas são fundamentais, elas são decisivas para qualificar a democracia. Então, se a nossa institucionalização não se abre para a possibilidade dos contrapúblicos também exercerem voz, exercerem autonomia, né, participação, então a gente não atingiu, digamos, os nossos objetivos radicalmente democratizantes, que, segundo os autores, é o que se pretende com esse conceito de esfera pública, né? O terceiro item são os públicos diaspóricos, que é muito importante. Eles vão tratar desses públicos a partir do trabalho do Paul Gilroy, a respeito da diáspora. Também tem os trabalhos do Stuart Hall, né? A diáspora é muito importante, tem a ver com uma pesquisa fundamental feita pelo próprio Sérgio Costa sobre públicos negros transnacionais, né? Uma esfera pública negra transnacional, como ela se produziu, como essa esfera pública negra ela não pode ser pensada no singular, ela é plural, e essa pluralização tem a ver com a recepção de diferentes culturas e tradições em lugares diversos, né? Globais diversos, mas com algum tipo de contato. E, segundo os autores, a rede comunicativa que esses públicos transnacionais diaspóricos produzem, ela é absolutamente fundamental para intensificar isso que eles estão chamando de democratização das instituições formais do Estado de Direito. E, por fim, o quarto e último item é o que eles chamam de públicos deliberativos ou públicos participativos. Claro que no caso do Habermas, o Habermas fala o tempo inteiro de deliberação, ele está sempre aludindo à ideia de participação da sociedade civil. Isso está bem presente na Fraxiedade e Validade. Eu acho que a única diferença que os autores estão cobrando aqui é que eles demandam um maior grau de institucionalização dessas práticas deliberativas na relação entre sociedade civil e Estado. Segundo eles, o Habermas nunca se preocupou demais em pensar formas mais concretas de institucionalização dessa prática horizontal de participação. Então, a deliberação ela precisa encontrar efetivação em mecanismos e desenhos institucionais e formas de imaginação institucional mais exigentes e mais abrangentes do que aquelas que talvez o Habermas chegou a oferecer no seu livro A Fraxiedade e Validade. Então, o que os autores estão cobrando é que a gente passe a refletir mais concretamente que tipo de institucionalização seria possível nas diversas camadas da relação entre Estado e sociedade civil para poder assegurar a qualidade da deliberação e intensificar, portanto, os espaços de participação. Então, esses são os aspectos, digamos, gerais do texto. Pensem que o texto ele é um texto, na verdade, que está dando alguns insights para, segundo os autores, futuras pesquisas, né? Mas é muito importante entender que eles estão recepcionando não só a obra do Habermas e o seu conceito de esfera pública, mas eles estão articulando toda essa reflexão deles a respeito da América Latina e do Brasil a partir da recepção de outros conceitos que também autores da teoria crítica desenvolveram ao longo das últimas décadas, né, nesse movimento pós-habermasiano de repensar e reatualizar o conceito de esfera pública. E aí, no caso do Brasil, muitas e muitas e muitas pesquisas durante 10, 20 anos foram feitas aqui, baseadas nesse tipo de preocupação e nesse tipo de modelo, a saber, compreender o grau da nossa democratização a partir da qualidade dos espaços participativos de institucionalização da deliberação e da, digamos, agência de atores diversos da sociedade civil. No Brasil se fez isso durante muitos e muitos anos, e claro que a gente tem visto agora, infelizmente, nos últimos anos recentes, com governos autoritários e com posturas antidemocráticas, tem a ver com a destruição desses espaços institucionais que foram criados ao longo de anos e anos e anos, que davam vazão e aprofundavam a relação com a sociedade civil e que agora
estão sendo destruídos e, portanto, na visão desses autores e outros autores da teoria crítica, certamente, há um risco a tudo aquilo que se conquistou em termos de democratização, porque justamente esta relação entre sociedade civil e Estado está sendo cada vez mais ameaçada e destruída.